Bem-vindo ao Pode Resenhar! Hoje nós vamos falar de Henri Désiré Landru, essa HQ do Christophe Chaboutté, lançado pela Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim, que é a casa do chaboteiro Brasil, né? Eles que trouxeram pela primeira vez aqui o Chaboutté com Moby Dick, depois Um Pedaço de Madeira e Aço, Solitário e agora o Henri Désiré Landru. Que é a história de um assassino serial da França. Esse nome é o nome do assassino serial e que ele queimava suas vítimas. Por isso que tem essa... Ele matava, esquartejava. Vou falar completo aqui o que o rapaz fazia, né, de fato. Ele queimava, ele assassinava, queimava. Caramba, consigo falar a ordem certa do negócio? Ele assassinava, ele esquartejava, ele queimava as vítimas. E por isso que tem essa casa com a chaminé aqui saindo fogo. Um cara terrível, né? É isso aí. Aí próximo aí dos serial killers. O quê? Mais famosos aí do mundo, né? Essas pessoas que têm esses distúrbios aí que ceifam a vida dos outros. Embora tenha outros aí que ceifam e estão dando risada, mas isso é outro assunto. E o que o Chaboutté faz aqui? Ele faz aqui, o pessoal que lê gibi da Marvel aí vai se identificar, ele faz um what if. O que aconteceria se? O que ele fez? Ele foi lá pesquisar a vida do Landru, né? De como aconteceu. E como isso aqui acontece no início do século XX, entre os anos... Os assassinatos acontecem entre os anos 2000 e 2000. Olha. Você parece burro! 1915 e 1919. E o Landru nasceu em 1869 e foi morto em 1922. Então a história se passa aí. Ele começa a história a ser narrada a partir do julgamento do Landru. Entretanto, o Chaboutté foi lá, pesquisou as investigações na época e as brechas que ele enxergou ali nas investigações, ele preencheu com uma história fictícia. Eu não vou contar mais do que isso, porque aí você vai ler a história e entender o que ele fez. Ele fez um que aconteceria se, né? E aí ele faz um plot twist na história do Landru. E aí a gente tem a arte sempre muito bem feita do Chaboutté. Essa parte que ele também faz ele envolve na narrativa ali a Primeira Guerra Mundial, do meio para o fim da Primeira Guerra Mundial, que exatamente aconteceu aí de 1914 a 1918, e ele coloca ali uma tramóia do governo no meio dos assassinatos também. Olha só essas cenas da guerra aqui, que era a Primeira Guerra Mundial, ela foi conhecida como a Guerra das Trincheiras, né? Então, os avanços das tropas eram feitos por meio de trincheiras que eram erguidas, erguidas não, né? Porque a trincheira era embaixo do chão. Pô, cara, de novo, cara! Mas que eram feitas, e os avanços eram feitos por meio dessas trincheiras onde os soldados ficavam e aí saíam depois para guerrear. Então, é conhecido como a Guerra das Trincheiras, né? E tem a arte do Chaboutté, que é sempre muito, muito bem feita, aquele nanquim preciso. Existe aquela coisa que você vai perceber nas obras do Chaboutté, que ele é meio o Steve Dillon francês, né? Ele tem uma narrativa muito boa, mas em alguns momentos você vai perceber alguns tipos de figura, de figura humana, principalmente de rosto, muito, muito parecidos. Assim. Não que os rostos das histórias sejam parecidos, mas nas várias histórias você vai encontrar aquelas semelhanças no traço dele. Bom, a maioria dos artistas tem isso, né? São raros aqueles que conseguem fazer realmente... Você acaba vendo isso. Mas é porque você vai ter uma similaridade maior aqui quando você vai ver as obras do Chaboutté. Não que isso diminua de forma alguma o trabalho dele, né? Aí, ó, tem essa figura misteriosa aqui que ele trabalhou na história. Então, a arte do Chaboutté é sensacional, né? A forma como ele faz as repetições aqui dessa cena são muito bem feitinhas também. Bem feitinhas, né? Como se o cara fosse... são geniais, né? O preto e o branco ele trabalha de forma excepcional. É um artista de primeira, né? O Chaboutté. E um narrador também de primeira.
Esse álbum aqui não é um dos que receberam os maiores elogios, né, do Chaboté, mas eu achei muito interessante a forma como ele construiu aqui uma história paralela do Landru, tirando elementos, né, da realidade e transformando numa ficção aqui. E o jeito que ela fecha também é muito interessante, né, porque ele deixa um suspense até o final. Dá para mostrar o final aqui sem gerar spoiler, porque você vai ter que entender por que acabou assim, né? Mas é bem característico dele, né? O tipo de narrativa que vai deixando tudo para o final. Se você leu as histórias dele, assim, é bom, Moby Dick todo mundo sabe o que vai acontecer no final, né? Mas em Um Pedaço de Madeira Solitário, ele vai levando a narrativa, vai levando, e só nas últimas páginas ali é que você vai ter aquele baque, né, do que vai acontecer realmente, né? Ele deixa um suspense no ar aí. E então, hoje eu falei de Henri Désiré Landru, do Pipoca e Nanquim. Não vou ficar aqui falando novamente do trabalho da Pipoca e Nanquim, né, porque é sempre um trabalho muito bem feito. São edições muito bem acabadas, com material de qualidade, com uma revisão muito bem feita, com uma impressão muito bem feita, com papel de alta gramatura. Então é um trabalho muito bem feito e muito bem produzido e feito com cuidado. Tem o letreiramento aqui do Arion Wu, que é sempre bom ser destacado. Ele faz aqui uma adaptação de uma carta, né, como se ela fosse escrita à mão. Deixa eu achar aqui para mostrar aqui, ó. Uma carta. No final também tem uma outra carta escrita à mão, aí com a letra do... não sei se é a letra do Landru, né? Mas ele faz aqui uma letra à mão do Landru escrevendo uma carta, né? E ele também usou as frases que o próprio Landru fala, né, no tribunal, que ele fala que ele é inocente. Então, a partir disso, ele constrói uma trama paralela aí do que poderia ser. Da mesma forma que o Alan Moore fez no Do Inferno, né? Que ele fez lá uma teoria de quem era o Jack Stripador. E na verdade ninguém pode afirmar, ninguém conseguiu afirmar até hoje. Não, o Jack Stripador foi aquela pessoa. De fato aqui ele não faz exatamente isso, porque não é um mistério, né? Todo mundo sabe o que o Landru fez e as provas não são circunstanciais, são provas cabais ali dos crimes. Mas de fato ele pegou algumas lacunas que tinham ali no processo e preencheu essas lacunas de forma interessante. Não diria brilhante, mas de uma forma bem interessante e bem criativa. Então é isso. Falei aqui hoje de Henri Désiré Landru, essa obra-prima aqui mais uma obra-prima do Chaboté, embora não seja a das mais insensadas, das histórias mais insensadas dele, mas eu considero como uma bibliografia assim, do Chaboté, é uma coisa muito consistente, né? Então, mais um trabalho aqui digno do Christophe Chaboté, lançado pelo Pipoca e Nanquim, e que você encontra aí na Amazon e na sua comic shop preferida. Dê preferência para a sua comic shop quando for comprar, viu? Porque a Amazon tem lá os seus bilhões já acumulados e as comic shops estão precisando sobreviver aí, já que a gente tem um governo horroroso. Tá bom? Muito obrigado e até mais. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pode News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.